as nossas Bíblias, ainda em pé, em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Pastor Milton pregou sobre isto também na semana passada. Irmãos, nós vamos voltar nesse texto algumas vezes e vamos pedir para que o Espírito Santo extraia para nós desafios nesta grande comissão, nessa ordem do Senhor Jesus. Firmando a nossa base bíblica, porque esse texto, em Mateus 28, 19 e 20, é a base bíblica da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E queremos andar um pouco mais, até cumprirmos isto aqui, não é? E sermos conhecidos como uma igreja obediente à grande comissão do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os irmãos podem se sentar. Este evangelho foi escrito em volta do ano 50 depois de Cristo por Mateus, um judeu, coletor de impostos, sabe, um camarada que trabalhava com finanças. A gente já viu isso, já aprendeu, então o judeu olhava ele pouco desconfiado, mas nós vamos lá ver que em Mateus capítulo 9, versículo 9, no capítulo 10, versículo 3, ele está na relação dos primeiros discípulos que Jesus chamou para segui-lo. E Mateus, então, viveu com Jesus, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, não é? Testemunhou todo o processo que levou Jesus à crucificação. Ele correu junto com os outros discípulos, se escondeu junto com os outros discípulos. Ele experimentou a ressurreição de Jesus sendo vivida juntamente com seus irmãos, e é então inspirado pelo Espírito Santo. Tempos depois, ele escreve este evangelho, sabe? E aí, apaixonado por Deus, porque a sua vida foi totalmente entregue a Cristo Jesus, mas com amor e um compromisso muito grande pelo seu povo judeu. Então, ele usa muito expressões do Velho Testamento, porque o objetivo de Mateus, através da ação do Espírito Santo, era mostrar para os judeus que este Jesus que andou com eles, este Jesus que foi crucificado, que ressuscitou, era realmente o filho de Davi, o rei dos judeus, porque o judeu espera, e até hoje esperam, o cumprimento das profecias, e então logo na arrancada, já Mateus vai fazendo alusão a Isaías. Ele trabalha na mentalidade do judeu, para o judeu chegar a essa conclusão: bom, este era realmente aquele que nós estávamos esperando, não é? O Messias profetizado no Antigo Testamento. Então, logo no capítulo 1, Mateus apresenta a genealogia de Jesus, e nós temos essa visão, então, do Deus encarnado, é o Deus entrando na história da humanidade, e ele, então, cita lá Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele cita aí no capítulo 1, versículo 23, dizendo que este é o Emanuel, é o Deus conosco, e ele narra durante todo os capítulos, a vida de Jesus com os seus discípulos, com o povo, as suas discussões com as lideranças falsas, religiosas, que estavam mais presas à letra do que à essência da letra. Ele cura, ele faz milagres, ele faz sinais e prodígios. Ele foca no Senhor Jesus como um grande profeta, quando lá no capítulo 24, por exemplo, quando você lê, você enxerga aquilo que está acontecendo conosco hoje na terra. E Jesus aponta para a sua volta, que ele vai mostrar através dos seus ensinos aos discípulos que iria acontecer. Mateus capítulo 4, versículo 23, resume muito bem aquilo que foi a vida de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Essa foi a vida de Jesus. Por onde ele passava, havia transformação espiritual, física, material. O Filho de Deus veio para morar conosco e transformar a nossa vida. Desde a arrancada, quando ele chama esses discípulos, né, alguns aí vida torta mesmo, e quando ele tocou algumas vidas, ele nos demonstra essa graça que nos é dada de graça, mas não é barata, custou o sangue dele, o sacrifício. Lá no capítulo 28, finalmente, Mateus mostra Jesus ressurreto.
Então, coroou de vitória a sua missão. Estava consumado no sentido de ter feito toda a vontade do Pai, e agora ele vai enviar a sua igreja através dos seus discípulos, não é? Este evangelho da salvação por toda a terra, para ser conhecido por toda a terra. A graça, a abundante graça, se esparramando sobre a terra. Não se engane, esta graça nos alcança e nos leva ao arrependimento, à confissão e a uma vida de comunhão e testemunho. Não se engane com uma certa graça que diz que Deus vai aceitar você do jeito que você fica do jeito que é, porque Deus é amor, Deus vai tratar você, vai respeitar você. Aliás, eu estou tendo a impressão, em algumas coisas que estou ouvindo e lendo, que Deus vai colocar você num trono, né? Você como se fosse merecedor realmente da graça. Jesus diz aqui, no seu evangelho, tanto por Mateus como pelos outros evangelistas, que este evangelho veio para transformar vidas. Esta graça é imensurável revelada em Cristo Jesus. Por isso ele anda conosco. É interessante, irmãos, que Mateus capítulo 28, o último versículo, a última parte, aliás, do versículo 20, diz assim, o Senhor Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está presente na música. Ele está presente conosco aqui, ele anda conosco. Então, Igreja Presbiteriana em Fortaleza, sede e as congregações, os irmãos que estão aqui nos visitando, aplicam isso para as suas vidas, no que diz respeito aos seus ministérios na igreja, mas nós temos esse desafio, irmãos. Sabem, estão orando porque nós temos aí o desafio de um planejamento que vai até o ano 2026, aí equivalendo ao tempo do mandato depois da minha eleição. Mas nós estamos lutando, e como estamos lutando, né, Prefeito Ângelo, o Ministério Pastoral e o Conselho, nós já reunimos com a Junta Diaconal, com as lideranças da igreja, e agora nós vamos para colocar em prática aquilo que nós estamos orando e aceitando como desafio. Então é importante que você encarne, por exemplo, nós acabamos de cantar. Presta atenção no que nós cantamos, os cânticos, os hinos, este cântico. Tudo está voltado com a intenção, o objetivo de dizer, é comigo a coisa, não é com o outro, eu não vou esperar o outro. E se eu penso assim, você pensa assim, o irmão pensa assim, o que é que vai acontecer? A igreja vai caminhar assim. Por isso, qual é o nosso tema? Vamos lá, a gente tem que saber de qual é esse tema, viu? Vou perguntar à igreja, qual é o tema da nossa igreja? Sabe o que eu escutei aqui? Se vocês não estão falando em línguas, então... Vamos lá, que eu aprendi a contar aqui. 1, 2, meia aí. O evangelho são as boas novas que transformam. Então, esse texto básico, esse que nós vamos usar para a nossa meditação, é a grande comissão. Já meditamos no versículo 18, né? A autoridade emana dele, nada é nosso, toda a autoridade é compartilhada com ele, com o seu povo. Então, nós queremos obedecer essa grande comissão como igreja, não só um grupo da igreja. Eu ouvi uma irmã dizendo, passou muita gente acomodada na igreja. Viu? Ela me falou assim, muita gente acomodada na igreja. É verdade. Mas eu não queria que você ouvisse esse sermão aqui como um puxão de orelha, eu queria que você ouvisse esse sermão como um desafio, sabe? Para você perseverar e continuar fazendo aquilo que você está fazendo, ou então você dá um pulo no banco, não é? E dizer, eu sou membro da igreja, mas além de um número, eu tenho um ministério. Então, quero meditar com os irmãos nessa manhã sobre firmarmos a nossa base bíblica. Não é a linguagem do interior lá do sul, não. Não é firmando no sentido de firmar e filmar, não. É firmando no sentido de incrustar, né? Colocar na nossa mente e no nosso coração. Então, em primeiro lugar, firmando a nossa base bíblica, crendo no envio de Jesus. Veja aí a primeira partinha do versículo 19, quando Jesus diz, ide portanto. É interessante que a gente olhe esse portanto fazendo a ligação do que vem lá. Vem vida, vem ensino, vem morte, ele então ressuscita, ele conversa com seus discípulos, é como se ele dissesse, estão vendo tudo aquilo que vocês viveram comigo e aprenderam até agora, vocês estão tocando em mim, vendo que eu estou vivo,
Eu vou voltar para o meu Pai, portanto, e é interessante de novo nós olharmos para este verbo, porque no nosso português, nessa versão que eu estou usando atualizada, nós traduzimos por ide. E, na verdade, este ir não é imperativo, é gerúndio. Ao pé da letra, a tradução é indo, portanto. Então, Jesus está dizendo, entrei na história, toquei na sua vida, estou caminhando com você e indo. Aí ele vai dizer o que é que tem que acontecer enquanto nós vamos, e me perdoe aqui a construção, mas mesmo matando aqui um pouco o português, né? Vamos indo, é um gerundismo, né? Vamos indo, mas na verdade é isso que cria a ideia aqui, vamos indo. Então o imperativo não é o id, ele está dizendo a realidade que já está acontecendo, dizendo, vocês estão indo, gente, eu estou indo e vocês estão indo, eu estou enviando vocês. Então, o que é que nós podemos aprender aí é que uma igreja missionária constituída de sociedades, ministérios e grupos nas casas com o objetivo de edificar a vida dos crentes e evangelizar a quem ainda não é crente. Esse é um dos desafios que nós temos nesse indo. Nós somos essa igreja aqui. Você está vendo a estrutura aqui? Nós temos sociedades internas, domésticas, nós temos os ministérios, ou seja, a estrutura da igreja, e aí então estamos orando e já estamos trabalhando, e já vem aí o primeiro passo, a partir de agosto, as casas se abrindo para receber esse tipo de desafio, e estamos indo e chamando o vizinho, indo e chamando o parente, o amigo, para compartilhar a palavra. Por quê? Porque a evangelização deve envolver toda a nossa visão, irmãos, tanto no âmbito local, não é? Então, a gente distribui Bíblia, a gente faz trabalho, planejamentos, e a gente quer realmente fazer com que outros conheçam a palavra, mas não é só em volta do nosso templo, não, irmãos. Não é só em Fortaleza, não, porque o Senhor Jesus diz que essa missão deve se abranger e alcançar. Ontem eu olhei um cronômetro, tem um cronômetro, não, um contador, né, que tem aí na internet, que atualiza. Não sei como é que eles fazem isso. Eu estou acreditando que é verdade. Fica lá o tempo todo contando quantas pessoas nascem no mundo, quantas morrem, não é, e tal, quantos estão doentes, não sei o que lá. E ontem estava em 7.961 milhões. Então eu coloquei aqui, olha, nós já somos quase 8 bilhões no planeta todo. E aí então algumas pessoas dizem, pastor, nós temos que evangelizar, não é? Porque outras nações... Não, gente, dentro do nosso Brasil tem gente que não conhece a palavra. Alguns missionários chegam relatando que, entrando pelo interior, veio uma religiosidade, mas as pessoas não sabem dizer quem é Jesus. Então, com a conversão, Jesus quer tocar nas nossas vidas e fazer com que as nossas vidas levem adiante a notícia da salvação. É isso que ele faz aqui com os discípulos. Ele está dizendo, indo, olha, gente, vocês estão indo. Já me conheceram. Atos não tinha sido cumprido ainda o derramamento do Espírito Santo, que é o que vai coroar realmente essa ida ao mundo. Porque até aqui tinha gente ainda duvidando, até aqui tinha alguns ainda temerosos, não é? Até aqui tinha alguns que estavam voltando à sua profissão anterior, porque Jesus tinha morrido. Agora Jesus ressuscita, está falando com eles, e ele está dizendo, agora vai, eu vou e vocês vão. No começo de Atos, essa atitude do anjo. Os discípulos ficam olhando Jesus ir para o céu, e estão nessa posição, alguns irmãos até hoje, só olhando para Jesus, indo para o céu. Qual é a sua teologia? 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Deus é amor, tá lá. É? Então, Jesus indo, vocês estão indo, é para crescer. Porque vocês serão os meus olhos, vocês serão a minha boca, vocês serão os meus pés, para anunciar este poder. Eu preguei uma vez num acampamento, e quando eu fui falar sobre essa palavra no grego, que é o dinamis, que é a raiz do dinamite, eu disse assim, imagine se alguém jogasse uma bomba aqui no nosso meio. E o povo caiu na risada. É porque alguém tinha feito isso, acho que um dia antes, no restaurante. Jogou lá para uma brincadeira.
há uma penada que tem de vez em quando nos acampamentos, para fazer uma brincadeira, jogou lá uma bomba, correu todo mundo. Então, a ideia desse evangelho é que quando ele cai como uma bomba, não no sentido de matar, ele vai matar o pecado, a pecaminosidade, mas ele vai transformar a vida de quem recebe o evangelho. Por isso o apóstolo Paulo escreve em Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, olha aí, essa é a intenção de Mateus, né? Está trabalhando na mente do judeu, mas aí Paulo é o apóstolo aos gentios, ele diz também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, hoje eu não vou esperar o finalzinho do sermão para fazer a aplicação, porque eu descobri que era isso, que alguns não estavam entendendo. A aplicação é feita, às vezes, durante o sermão. Eu quero fazer uma aplicação aqui agora, neste momento aqui. Reveja como é que você lida com a sua vida no seu dia a dia. A gente acabou de cantar um hino aqui que diz, né, na escola, no lidar e tal. Fala da alegria do cristão. Como é que você lida com a sua vida? Indo lá no seu condomínio. Como é que você é conhecido no seu condomínio? Cheguei numa igreja uma vez, e uma pessoa me cumprimentou, falou, ó, pastor, meu nome é fulano de tal, já devem ter falado para o senhor, eu sou o cara mais chato dessa igreja. Eu fiquei olhando porque ele estava falando aquilo com gosto. Parece que ele estava se orgulhando daquilo ali, sabe? Então, como é que você é conhecido onde você mora? Como é que você é conhecido dentro da sua casa? Você está indo, homem, como marido, dentro da sua casa. Você está indo, portanto, você está indo. Como é que você está indo? Você é de Jesus. Gente, é lógico que a gente não fica rindo o tempo todo. Eu conheço uma senhora que ri o tempo todo, mesmo quando está dando bronca. Ela está dando bronca e está rindo. Né? Mas é lógico, nós não estamos falando dessa alegria de ficar com a boca escancarada mostrando os dentes, mas essa alegria do brilho do olho, da salvação em Cristo Jesus. Reveja a sua vida. Você tem sido conhecido como alguém que está indo desta forma. Preste atenção nesse ir, nas oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Algumas vezes, gente, aparecem pessoas que precisam conhecer Jesus como Salvador, mas não vão conhecer isso num debate de política, economia, futebol, se vai chover, se não vai chover. Meu Deus, é julho, está chovendo ainda, ó. Não para. Eu quero que volte o sol, lascando tudo. Chuva vem só em janeiro. E a gente fica conversando sobre o tempo, a gente conversa sobre o trabalho, não é? E, às vezes, religião. Para quê? Para discutir. Não, você crê assim, não, mas minha igreja e tal. Oportunidade, Jesus, vocês estão indo. E neste indo que ele está dizendo, e eu estou voltando daqui a pouco. No cronômetro de Deus, é rápido lá. 1000 anos, um dia, 1000 anos. Então, para nós, esta é uma tarefa que demanda urgência. Então, firmando a nossa base bíblica, crendo neste envio, não é o pastor, gente, não é esse planejamento, não é o conselho, não são exemplos que nós temos na nossa vida, tudo isso ajuda, mas foi ele quem mandou. Crer mesmo, foi ele quem mandou. Está ruim, sabe, não estão reconhecendo, não, tem desafio, foi ele quem mandou você. Segundo lugar, firmando a nossa base bíblica, obedecendo ao envio de Jesus, porque ele envia, eu creio nesse envio, agora eu preciso obedecer e não ficar inventando na caminhada. Ele diz aí, veja aí o 28, parte B do versículo 19 até a parte A do versículo 20, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pronto. Um ótimo texto para ficar discutindo dicotomia e tricotomia. Pronto, vamos lá agora, porque eu creio assim, você crê assim, Jesus está dizendo, façam discípulos. Aí o imperativo, gente, está no fazer discípulos. Indo é o gerúndio, é a realidade. Jesus diz, então vocês já estão indo. Eu já entrei na vida de vocês fazem parte do meu ministério, vão fazer coisas até maiores do que eu fiz. Agora, enquanto vocês estão indo, imperativo, façam. Fazei discípulos. Esse fazer discípulos significa ensinar, e aí está no cântico, não é? E aí, quando ele diz assim, ensina a guardar, a intenção ali, Rangel, eu creio que é guardar no sentido de observar, ter no coração,
Mas a música está na dinâmica de dizer, eu quero compartilhar. Porque tem alguns que literalmente guardam. Aprendem, apreendem e guardam. Jesus está falando que esta ação de fazer discípulo, ela deve ser uma dinâmica, por quê? Porque ela é abrangente, ela vai atingir todas as nações. E atingindo todas as nações, ele diz a estratégia. É preciso que batizem e ensinem. Isso aqui, irmãos, é o mecanismo discipulado. O batismo traz para a vida de comunhão. Então, como é que nós temos feito hoje? Quero dar aqui uma conversa com os irmãos aqui do que está acontecendo no Conselho Ministério Pastoral. Nós estamos discutindo, orando. Nós estamos migrando de uma igreja que estava sendo movimentada até agora por programas. Não é assim? A gente chama de planejamento e o Conselho dizendo que nós temos um agendamento. Então, sociedades, nós estamos fazendo agendamento e tal, e nós estamos migrando de uma igreja movida por programas e agendamentos para uma igreja movida por uma visão. E esta visão diz, olha, vocês têm que evangelizar, batizar na comunhão, e ao invés de deixar agora sentado aí, dizendo, faz agora o que a gente faz, nós estamos sendo desafiados para discipularmos, compartilharmos no dia a dia. Sabe por quê, gente? Porque tem gente que vem com muita coisa trazida do mundo e fica com muita coisa aí. Uma vez conversando com a senhora já de idade, e ela queria orar passando cuspe nas pessoas. Eu me preparei todo, eu acho que eu já testemunhei, me preparei todo para estudar sobre isso. Quando eu estava entusiasmado, ela falou, pode parar, pastor, não é nada disso. É que eu nasci de 7 meses. Ela estava com uma amiga. A senhora nasceu de 7 meses? Está vendo, irmã? Tem idade para ser meu neto e quer me ensinar as coisas. Pastor, quem nasce de 7 meses tem poder no cuspe. Vou repetir, quem nasce de 7 meses tem poder no cuspe. Crente da minha igreja, não daqui, viu, gente? Um outro planeta. Então, ali andando e... Irmão, o que é isso? Então, nós temos muita gente trazendo coisa ainda no coração. Então, uma igreja, vamos ver comigo aí, uma igreja que, cumprindo os propósitos de Deus, indo e divulgando o evangelho, também ensine, discipulando os que crerem. Sabe, é o lance. Eu creio que ele enviou, agora eu quero obedecer. E a esses propósitos de Deus. Então, a expressão de Jesus é em todas as nações, nos leva a entendermos que essa é uma visão que alcança o mundo todo, literalmente. Se você identificar na história uma tribo que tenha lá 60 remanescentes, se entrar no avião, caiu o avião, acabou a tribo. Se a gente souber de uma tribo que tenha 30 pessoas, o alvo da igreja é chegar lá com o evangelho, mas também é chegar com o evangelho no vizinho que mora do lado ou com aquele que mora dentro da nossa casa. E não é uma visão inaugurada, sabe? Como Jesus dizendo, bom, eu venci tudo, né? Portanto vocês vão. Tive uma ideia agora, gente. Não, a Trindade já fez isso. Lá em Gênesis 3:15, o Senhor Jesus estava mostrando a vitória da salvação sobre a perdição. E aí, então, no patriarca Abraão, esta promessa é dada a ele de formar uma nação, mas para abençoar todas as nações. E o mundo todo foi arrumado por Deus na sua providência para que Jesus viesse. E aí então ele continua esta obra, ele obedece o Pai, ele cumpre e agora ele passa a obra para nós. Então no Novo Testamento Jesus está tornando assim real, ele é a realidade, o verbo que se tornou carne para trazer à realidade as promessas. Por isso nós vamos nos lembrar do que ele disse antes de ir, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Novamente nós vemos essa visão de abrangência, e a igreja é chamada para obedecer esta ordem que abrange todo mundo. Mas recebereis poder, então os discípulos ainda não tinham o poder. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus fazia, ensinou, eles estavam imitando a Jesus, então Jesus ensinou-os, discipulou-os, mas é preciso o poder do Espírito Santo, senão fica só na base da religião.
O Espírito Santo evocado sobre a igreja não é nada mais, nada menos do que a presença invisível, real de Deus. É a Trindade Santa continuando o seu trabalho. E ele diz, então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí alguns intérpretes, alguns estudiosos, os homens inteligentes que ficam produzindo matéria para nós estudarmos, dizem que aqui há uma ação concomitante, que derruba, meus irmãos, uma coisa que eu tenho ouvido às vezes aqui no nosso meio. Primeiro nós vamos fazer aqui. Que importa fazer lá se nós estamos fazendo aqui? Está certo. Vai fazer lá, não está fazendo aqui? Porque a ação é concomitante. Aqui na construção, como está aí, é tanto em como em. Então, é tanto aqui como ali e como acolá. É uma ação que vai ao mesmo tempo. A Bíblia toda usa essa linguagem e fala dessa propagação do Evangelho de uma forma universal. Irmãos, queridos que estão aí sendo discipulados, estão aprendendo conosco a doutrina reformada, nós não cremos em salvação universal. Todo caminho leva a Deus. Todo mundo é filho de Deus. No final, todo mundo vai ser salvo. Deus é amor. As labaredas do inferno estão esperando, aguardando quem vai para a condenação, e isto é realidade. Então, o que nós temos aqui de Jesus não é a salvação universal, mas é a evangelização em todos os lugares da terra. Então, nós vamos, como igreja, pregar este evangelho. E você pode tirar esse negócio de dizer, não adianta que aquele ali não é salvo, não. Oh, meu Deus, perdoa, Senhor. Porque só quem sabe é Deus. Quanto mais duro o coração for, mais você deve dobrar o joelho em oração. Está vindo aí os desafios para jejuar, para fazer vigília. Olhe, coloque isso diante de Deus, porque só Ele sabe. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não venha brigar conosco, está na Bíblia. Deus já sabe. Nós é que não sabemos. E por isso, o apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E ali não está dizendo, olha, a salvação universal, não. O desejo de Deus é o choro de Deus transmitido aí no planto de Jesus sobre Jerusalém. Como eu queria! E nós somos chamados para sermos obedientes. Então, eu quero fazer uma aplicação nesse sentido. Você foi discipulado por quem mesmo? Um irmão aqui da igreja me disse, pastor, eu não sei o que é isso. Então, vamos caminhar. E você discipula quem? Entenderam, irmãos? Nós estamos caminhando para uma direção bem prática. E eu volto a dizer, não é cobrança, não. Colocar os diáconos ali na porta da igreja, está discipulando? Não. Então, espera. Na sala de aula, né? Está sendo discipulado por alguém? Não, pastor, então sai. Não é nesse sentido, mas é um desafio. E nesse sentido, todos nós somos discípulos. Porque o discipulado é um caminho que não para, a gente vai andando. Mas aí a gente vai discipulando a outros. Aquilo que a gente recebe, a gente compartilha. Então, ore para que o Espírito Santo leve você a ser um discípulo ou um discipulador. E fique atento, porque nós já estamos nos movimentando, a liderança da igreja. É passo a passo, irmãos. Às vezes dá uma agonia, a gente quer dar um pulo, mas é passo a passo. Mas fique de olho, porque a igreja está indo por um caminho de oferecer condições, de você ser preparado, ser treinado. Então, fique de olho quando tiver um curso, fique de olho quando tiver aqui uma palestra, um seminário sobre esse assunto. Cresça nesse sentido, para que você possa obedecer a Jesus quanto a formar homens e mulheres no caminho do Senhor. Eu estava no encontro de pastores, uma vez em Curitiba, e aí um pastor perguntou, mas escuta, como é que eu, pastor, como é que eu vou fazer com a minha vida tão cheia e compromissada com a igreja?
Nunca vou me esquecer a pergunta do pastor que estava pregando. Você tem filhos? Meus filhos. Eu tenho 2 aqui. Às vezes eu me cobro, porque me sinto devedor em algumas coisas. Porque a criação de filhos, gente, é um discipulado. Você tem amigos aqui na igreja? Façam amigos, a música que nós estamos, é a nossa música. Façam amigos. Você tem amigos? E aí você tem feito o que com essa amizade? Você pode usar para ser discipulador, ou ser um discípulo nesse relacionamento. Ore para que você não sinta que é um programa da igreja, uma coisa da igreja, que é até bonito, né? Não, você faz parte desse projeto, que é um projeto de Deus, firmando a nossa base bíblica, crendo no envio de Jesus, obedecendo ao envio de Jesus e, finalmente, vivendo o envio de Jesus. Vamos terminar o texto e o capítulo também, que é o capítulo 28, parte B, do versículo 20 de Mateus. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante que, na construção verbal, o mais lógico seria dizer: bom, eu morri, ressuscitei, estou indo para o meu Pai e eu estarei convosco. Ele diz: estou. Este verbo é de permanência. Esse estou significa assim: estou ontem, estou hoje e vou estar. Gerundismo de novo, mas é para a gente entender. Eu vou estar. O que Jesus está dizendo é aquilo que o Espírito Santo revelou a Paulo. Você não vai viver mais você. Você vai viver eu. Por isso eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Nesse sentido que Jesus está dizendo, todos os dias. Irmãos, se é o ano normal, 365 dias do ano, Jesus estará conosco. Se é o ano bissexto, 366 dias, Jesus estará conosco. O dia tem 24 horas, às 24 horas ele está conosco. Todos os meses ele está conosco. Quando as coisas estão boas ele está conosco. Os seus discípulos, apóstolos, no sentido de que foram enviados, foram para o martírio. Pelo que a gente sabe, só João não morreu realmente martirizado, mas foi pressionado, foi perseguido, foi exilado, mas eles tinham a presença de Jesus, enfrentaram feras, foram mortos, sabe, foram torturados, serviram de escárnio, sabe, e ainda continua hoje. Em alguns países, os regimes que governam esses países perseguem os cristãos, e a mídia não mostra, porque o povo que mais morre no mundo é cristão. Há países que proíbem a Bíblia, a divulgação da Bíblia, se movimentam para que esse evangelho não seja pregado. Outras religiões até que podem, mas o cristianismo é o foco. Algumas religiões dão as mãos, sabe por quê, irmãos? Porque estão na mesma vibe, fazem parte do mesmo pacote. O cristianismo de Jesus significa: eu estou com vocês. Os discípulos viveram essa certeza da presença a tal ponto que o medroso já não era mais medroso, impetuoso se tornou. Quem duvidava, agora era um pregador convicto. Aquele que corria, agora, ao invés de correr fugindo, corre para obedecer a ordem de Jesus. A ação da igreja somente será completa se os crentes forem realmente convertidos a Jesus, viverem cada dia como se Jesus estivesse presente fisicamente. Irmãos, isso significa temor. Porque às vezes a gente faz coisas ou fala coisas como se nosso Deus fosse uma teoria. Ele está conosco, entristecemos o Espírito. E às vezes sufocamos o Espírito. Ele está conosco. E é a sua presença que faz a igreja evangelizar e ganhar almas. A mão dele abençoa enquanto aqueles são acrescentados. Essa é a dinâmica que não é só da igreja de Atos dos Apóstolos, nós vimos isso aqui com o pastor Milton, mas é uma dinâmica que está presente na igreja hoje. Em sua grande comissão, Jesus amplia essa dimensão. Ó, gente, vocês vão pelo mundo todo, mas tenham a certeza, eu estou com vocês. Desde aquele tempo até os nossos dias e até que ele volte. E aí, então, ele estará finalmente presente fisicamente.
Mas até lá nós temos a presença espiritual de Jesus e precisamos entender o que significa essa afirmação de Jesus. Sabe por quê? Porque a maioria de nós quer a presença de Jesus, mas não crendo que ele nos enviou e não obedecendo a esse envio. É um pacote fechado, irmãos. Jesus não chega e diz assim: estou com você e não abro, hein? Estamos firmes, estamos juntos. Pode fazer o que você quiser aí, ó, a minha graça lava tudo. Não. Jesus está dizendo, dentro desse pacote: vocês estão indo pelo mundo, eu estou com vocês, hein? Vocês estão evangelizando, discipulando, batizando, eu estou com vocês. Vocês estão ensinando e guardando, vivendo as coisas que eu ensinei, vidas transformadas, eu estou com vocês. Não é um evangelho desarticulado. Eu fiz um curso uma vez entre pastores, e aí o mestre lá estava falando sobre prioridade, e ele disse que é tudo junto, né? As nossas prioridades, mas é lógico que a gente tem que enxergar uma dinâmica. E, em primeiro lugar, Deus. E ele foi discorrendo, era para pastores, né? O ministério era a última coisa. Foi um zum entre os pastores, porque a gente enxergava Deus e o ministério. Agora a gente vai lidar com as outras coisas. E ele mostrou que o que credencia o ministério é toda a caminhada com o Senhor. A vida com Ele, a vida com a nossa família, com quem a gente trabalha, os nossos relacionamentos, até o nosso lazer, tudo chega aqui. E a minha filha, meu genro, pode olhar para mim e dizer assim: ele sabe que eu piso na bola, tem as falhas, não é? Me lembro de uma pessoa no início do meu ministério aqui, disse: pastor, tem gente que só querendo descobrir suas falhas. Falei: conversa com a minha mulher. Pode conversar à vontade, você vai ficar meia hora escutando aí, não é? Mas o que vai credenciar o que eu falo é o tipo de vida que eu tenho com eles. Vai falhar. Se um dia eu estiver pregando aqui sobre amor, perdão, e minha mulher sair chorando, e você cercar ela e dizer, porque ele não vive isso em casa. Perdoar como ele perdoou. Ter a visão de compaixão como ele tem a visão de compaixão. Autoridade sobre demônios. Autoridade para operar milagres. Não é nosso. É Ele quem vive em nós. O perdão vem dEle. A autoridade vem dEle. Tudo vem dEle. Tivemos uma reunião aqui esses dias. Na celebração, muitos visitantes. E um deles aqui me cercou aí de uma denominação. E disse: mas cá, a igreja presbiteriana, como é que é a soberania para vocês? Soberania de Deus. Eu disse: irmão, nós acreditamos que Deus é tudo. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é com ele. E ele disse: e Deus não precisa do homem para nada, Deus não precisa do ser humano para nada. Eu disse: irmão, nós cremos que na soberania de Deus, Deus não precisa do ser humano para nada. Mas como é que... Irmão, aí não queremos discutir aqui, né, nossas teologias. Mas que você fez uma pergunta. O que nós cremos é que nós dependemos de Deus para tudo. E nós sabemos que está tudo nas mãos dele. E que nós não podemos enganá-lo. E que não há nada em nós que possa chamar a sua atenção. Pela sua graça, amor e misericórdia, ele toca em nós. Mas nós só temos valor diante dele se ele enxergar o Filho dele na nossa vida. Que é a conclusão de que aqui foi transformado. Veja aí João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, a certeza da presença de Jesus é que me faz enxergar e entender a realidade na minha vida, a circunstância, irmãos, até o cenário mundial. E mostrar: olha, ele está voltando. Ele está voltando. E você vive aqui para dizer isso
para muitos que precisam saber. Ele está voltando. E enquanto ele não volta fisicamente, que a gente possa vê-lo, e enquanto ele não estiver conosco, que nós possamos tocá-lo no seu reino restaurado, na nova terra, em que todos nós serviremos a este rei, enquanto ele não faz, espiritualmente ele está conosco. Então eu quero, nessa aplicação aqui, para a gente concluir, é dizer, você não está sozinho. E se você não tem essa certeza, nos procure. Queremos orar com você, abrir a palavra com você, para você ter Jesus como esse Salvador maravilhoso. Ao ler a Bíblia e orar, você está cultivando comunhão com Deus. Ele está com você. Quando você sai para trabalhar ou estudar, sabe, enfrentando tantas coisas diferentes durante o dia, Ele está com você. Ele está ali com você. Quando você vem para a comunhão da igreja, isso é tão importante, irmãos. Aqueles que ainda estão em casa, e novamente esse alerta, esse convite, volte para a comunhão com os irmãos, porque na comunhão com os irmãos nós louvamos, nós adoramos, nós oramos, nós temos os nossos relacionamentos, mas Ele está conosco. Se eu quiser exercitar falsidade aqui, o Espírito Santo vai mostrar, ou agora, ou daqui a pouco, porque Ele está conosco ao ir e vir todos os dias da sua vida. Lembre-se, Jesus está presente em todos os lances. Agora sim eu vou concluir. Irmãos, nós temos um planejamento que já está andando. 2022, ainda movido por programas, do jeito que a gente sempre trabalhou, as lideranças estão tendo o compartilhar desse desafio, mas ore. Olhe por esse planejamento, no sentido de ter um plano de 5 anos, né? Mas é lógico que a igreja não vai parar em 2026, só se Jesus voltar antes, hein? Que beleza, a gente cumprindo, e a Bíblia dizendo, olha, bem-aventurado o servo que foi encontrado trabalhando. Tá? Ó, Jesus, estou aqui no planejamento, viu? Mas agora pode parar tudo, não é? O Senhor voltou, glória, Senhor, aleluia, viva no nosso meio, queremos honrar e glorificar o Senhor, mas até lá, irmãos, é trabalho. Olhe por esse planejamento. E cada lance, cada reunião, nós vamos ter reuniões aqui fora, sabe, do domingo, em alguns dias, reunir a igreja para envisionar sobre tal coisa. Venha, sabe, dizer, não, eu só vou domingo, é difícil. Venha, abrace esse desafio, porque nós queremos andar como uma igreja que é missionária, queremos andar como uma igreja que evangeliza, queremos andar como uma igreja que discipula, queremos andar como uma igreja que tem comunhão nos lares e usa o seu lar para ser uma ferramenta de evangelização. Nós queremos ser uma igreja que realmente é enviada por Jesus, obedece a Jesus e vive com a presença de Jesus. E aí, então, sabe o que vai acontecer, irmãos? Com a igreja do Senhor Jesus, eu não estou falando agora da IPF, né? A igreja do Senhor Jesus, esparramada por todo o mundo. Quando o último representante de alguma raça que nunca ouviu falar de Jesus, ouvir o evangelho da salvação, Mateus 24, 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui, sabe, aquele finalzinho que foi trocado no cântico, porque ali, o fim ali, dá a impressão, acabou tudo, e vocês mudaram realmente, né? Conosco aqui, trocaram aquele finalzinho lá, que dá a entender que não vai parar, né? Aqui Jesus diz, então virá o fim, mas é no sentido de fim do domínio do pecado, de como o mundo está para ser um novo mundo com a presença dele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nesse desafio, mas a palavra é com você, viu? É comigo, é com você. Se nós não fizermos, outros farão. E então o mínimo que a gente podia fazer com honestidade seria ficar sentado e calado. Porque tem alguns que ficam sentados e criticando. Não, além de não fazer, atrapalham o trabalho. Então, misericórdia, nós não queremos assim, nós queremos todos juntos. E não é dizer que nós vamos fazer e já vamos acertar, não, irmãos, pode ter um erro, aí a gente vai rever. Por isso que nós temos aí no planejamento as avaliações, periodicamente, a gente senta, como é que está dando resultado? Porque às vezes a gente, sabe, movido por programa tanto tempo, a gente é aquilo daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. A pergunta que a gente vai fazer é, tem evangelização aí? Tem discipulado aí? Tem missões?
Eu disse, o que é que tem a ver isso aqui? Essa é a ideia. A gente viver de acordo com a ordem do Senhor. Uma visão que Ele mesmo tem nos dado. Pode orar comigo, ficando em pé? Deus amado, nós queremos pedir que o Senhor realmente nos motive com o Teu Espírito Santo a sermos uma igreja obediente. Tem muita coisa, Deus, para aprender na caminhada. Mas toca nas nossas vidas, Deus. Toca nas nossas famílias. Faz, Senhor, com que esse processo de santificação seja testemunhável entre nós. Em nome de Jesus, o Senhor, através do Evangelho e da ação do Espírito Santo, mudando a nossa vida e nos levando a levar esse Evangelho a outros, para terem suas vidas mudadas e que, por sua vez, se tornem também em pessoas que levem adiante essa tarefa, essa missão. Abençoa-nos, Deus, que seja um novo tempo para a igreja, confirmando tudo aquilo que já foi feito em Teu nome no passado, até chegar aqui aos 139 anos, daqui a pouco 140. Ó Deus, agradecemos pelo passado de luta, de fidelidade, agradecemos pelo passado que plantou sementes e cuidou, Senhor, e colheu frutos, e esses frutos estão no nosso meio, que esses frutos deem novas sementes, Deus, através de uma caminhada obediente e viva na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.